Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o Jorge. E galera, no vídeo de hoje iremos estar aqui trazendo mais um reconstruindo no SOC Manage. Só que dessa vez, galera, será no SOC Manage 2024. Por quê, galera? O SOC Manage 2025, né, que foi lançado no ano passado, ele tá meio complicado de se jogar, né? Como eu falei com vocês eu coloquei até numa mensagem na aba comunidades que eu não ia mais trazer só que menos de 2025, porque era um jogo que tava difícil até para jogar. Era um jogo que tava muito pesado, um pouco mal otimizado também. E eu particularmente não gostei do design dele. Ele tava com alguns bugs muito chatos que tava atrapalhando muito a gameplay. E por isso, galera, eu tô trazendo agora para vocês o modo carreira no SOC Manage 2024. Teve um inscrito que vai estar aparecendo aí o comentário dele aí, que ele pediu um modo carreira no Bragantino. Eu tentei fazer no 25, porém eu não consegui, porque simplesmente eu não conseguia montar um time decente, eu não conseguia gravar nele, por dois motivos. Acontecia muitos bugs, né? A escalação toda hora mudava, bagunçava tudo. E o outro motivo é que simplesmente o time não jogava. Eu cheguei a montar um time bem forte até, porém o time não jogava, galera. Então eu acabei não postando e nem comentando com vocês sobre esse fato, né? Esse acontecimento aí no modo carreira que eu fiz no Bragantino lá no SOC Manage 2025. E galera, aqui eu vou no SOC Manage 2024, eu vou estar fazendo esse modo carreira, né? Eu sei que não vai estar o time do Bragantino igual ao de 2025, né? Mas eu acho que vai ser bem da hora, vai ser bem interessante. Não tem tanta mudança assim em relação ao time. Tem um jogador ou outro que está ou não está aqui no time, mas eu acho que isso não vai interferir tanto, porque mesmo assim o time do Bragantino continua quase a mesma coisa desses 2 anos, né? Então galera, espero que vocês gostem desse modo carreira. Eu vou estar fazendo com áudio, eu não vou estar mostrando as partidas, e sim vou estar aqui mostrando apenas o resumo da temporada, né? Eu vou estar mostrando para vocês as contratações, os jogos, né? Alguns jogos e tal, mas eu vou estar mostrando mais o resumo da temporada, até para o vídeo não ficar muito longo, beleza galera? Então já deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações. Também fiquem ligados, galera, no canal aí para quando sair vídeo novo e quando eu postar algo na aba comunidade, que eu tô sempre postando alguma coisa lá, alguma enquete, algo do tipo, beleza? Então galera, aqui nós já estamos aqui no time do Bragantino e já dá para perceber que tem jogadores com overhaul bem interessante, né? Tem o Cleiton, o Luan Cândido, o Sacha, o Elinho. Também tem um jogador que atualmente está no Flamengo, né, desde o ano passado, que é o Léo Ortiz. Também o Lucas Evangelista. Tem uns jogadores bem interessantes aqui nesse time no Bragantino. Eu vou estar dando uma arrumada aqui, aí eu volto com vocês para estar mostrando mais ou menos como vai ficar o time, né, com esses jogadores que nós temos aqui. Galera, arrumando o time aqui, o time ficou basicamente com Cleiton, o Cândido Ortiz, o Lucas Cunha Hurtado, Ramires, Lucas Evangelista e o Prachedes, o Lactana, Elinho e o Sacha. Por enquanto o time dá assim. Obviamente eu vou fazer contratações. No caso eu já fiz, galera. Como vocês estão vendo aí, eu contratei o zagueiro Kahneman, que estava no Grêmio. Contratei ele, galera, por 5 milhões e meio, né? Uma contratação aí que eu acho que vai ser interessante para entrar no lugar desse Lucas Cunha aí, beleza? E também aceitei a proposta do Jadson Silva, que veio do Fluminense, né, por 11 milhões. Eu não acreditei na hora que chegou essa proposta, mas acabei aceitando. Até porque o Jadson Silva tava dando uma olhada aqui, ele não ia ter tanto espaço assim nesse time aqui do Bragantino, né. E galera, depois de 21 rodadas, eu ia mostrar depois de 19, mas acabei vacilando aqui. Mas depois de 21 rodadas estamos em segundo lugar, por incrível que pareça, no Brasileirão. Disputando, né, tem então um título contra o Botafogo, o Internacional e o Flamengo, e até o próprio Palmeiras estão também na disputa. E estamos com 44 pontos, empatado com o Internacional, que tem terceiro, e o Botafogo tem primeiro com 46. Galera, eu tava mostrando um negócio aqui pra vocês, ó. Na Copa do Brasil a gente jogou a primeira fase contra o São José, ganhamos de 5-1, uma belíssima partida.
Depois a gente, por 12-2 no agregado, eliminamos o clube do Remo, né, na segunda fase. Na terceira fase eliminamos o Grêmio Novo Horizontino. Nas oitavas de final passamos pelo Corinthians e passamos também pelo Atlético Mineiro. Também eliminamos, por incrível que pareça, o Flamengo e vamos pegar o Palmeiras na final na nossa primeira temporada. Vamos ver o que a gente vai arrumar contra o Palmeiras aqui. O primeiro jogo vai ser na casa deles e o segundo vai ser na nossa, galera. E galera, para essa partida eu não vou estar utilizando o Luan Cândido, porque ele tá expulso, galera. Acabou sendo expulso aí no primeiro jogo. Não, foi no segundo jogo contra o Flamengo. Foi no segundo jogo contra o Flamengo, acabou sendo expulso e não vai ter como a gente estar utilizando ele. Então já vamos, o time vai ser assim: o Cleiton, Capixaba, Kahneman, Léo Ortiz, Hurtado, Lucas Evangelista, o Ramires, o Bruninho, Lactana, Elinho e o Sacha, galera. Tá um time meio complicado. O Palmeiras já tá mais forte, mas vamos para esse primeiro jogo e vamos ver o resultado. E galera, o resultado do primeiro jogo não foi nada legal. O Palmeiras acabou vencendo nós por 2-1. Vamos agora ter que tentar decidir reverter esse placar na nossa casa. O time, galera, vai ser praticamente o mesmo, tirando ali, no caso, voltando com o Luan Cândido, né, na lateral esquerda. Espero que a gente consiga reverter. Vamos ver aqui o que vai acontecer nessa final aqui da Copa do Brasil. E galera, com uma certa tristeza no coração, eu digo para vocês que o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil, né? Eles acabaram goleando nós no agregado por 4-1, venceram nós por 2-0 aqui na nossa casa, mano. A gente nem jogou direito. Pra ser sério, o time não conseguiu entrar em campo, mesmo com o Luan Cândido. Achei até que o time poderia ser um pouquinho mais ofensivo, mas o time não jogou praticamente nada. E o nosso maior problema está sendo na ponta esquerda, está sendo o nosso maior problema. E o Bruninho, galera, ele tem um potencial bom, porém tem um overall assim, um tanto quanto baixo. Eu acho que a gente tem que dar uma olhada nessa área ali do meio ofensivo. Vamos ver qual vai ser o futuro do Juninho aqui no Bragantino. E galera, no Brasileirão, depois de 38 rodadas, o Flamengo foi campeão do Brasileirão, né? Botafogo em segundo, Internacional em terceiro, Palmeiras em quarto, Atlético Mineiro em quinto e nós terminamos em sexto. Eu acho que foi até uma boa posição. Eu acho que brigar pelo título até o fim seria meio complicado para nós, mas acho que tá de bom tamanho aqui essa posição, né, de sexto lugar aqui. Ainda a gente pegou uma vaga na Libertadores. Falando em Libertadores, o campeão da Libertadores foi o Palmeiras em cima do Fluminense, vencendo por 5-1. Cê é louco, mano. Palmeiras aí, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores. Na Sul-Americana, deu Botafogo em cima do Santos por 3-1. Cara, as duas competições internacionais, né, deram finais brasileiras, mano. Cê é louco, os brasileiros dominando aqui. E galera, aqui tá os números dos jogadores na temporada. O Sacha ficou com 39 gols e 3 assistências, enquanto o Lactana, né, que eu tinha reclamado ele na ponta esquerda, mas ele tem números bons até, com 10 gols e 13 assistências. Porém, galera, ele fez uma temporada assim, teve jogos importantes que ele acabou ali pipocando, se dá pra se dizer assim, né? O Elinho, galera, foi uma temporada muito boa com 11 gols e 20 assistências, porém ele vai sair no início da próxima temporada, porque segundo ele quer jogar no clube maior, e o clube maior que ele simplesmente vai jogar vai ser o Besiktas. Sim, a gente vendeu ele pro Besiktas, mano, sem condições isso aqui, mas a gente vai conseguir uma grana nele e eu espero que com esse dinheiro a gente consiga contratar aí 1 ou 2 jogadores interessantes para reforçar nosso elenco. E galera, falando no Bruninho, né, ele fez uma temporada boa, porém ele também vai ser vendido no início da próxima temporada, porque, cara, ele é um bom jogador, ele fez uma baita temporada, mas eu acho que com esse overall não vai chegar muito longe aqui no nosso time não. Também tem o Lucas Evangelista, que fez uma belíssima temporada ao lado do Ramires, que também fez uma bela temporada, deles dois ali no meio campo. Dá pra se dizer que eles foram os dois maestros nesse time aqui, nessa primeira temporada no meio campo, né? Foi uma temporada boa do time, pra ser sincero. E o Lucas Evangelistas e o Ramires, eles conseguiram aí conter esse meio campo do Bragantino. Luan Cândido também fez uma belíssima temporada, né? Ele tem um potencial enorme, fora que ele é um baita jogador aqui.
mano, sem palavras pra esse cara. Eu tenho até medo de acabar vendendo ele, tendo que vender ele pra um time europeu, porque ele já tem 80 de overall, não sei se ele vai pegar 81, mas cara, ele tem um overall pra jogar na Europa, se pá, tá ligado? E já tinha chegado proposta por ele do Twente lá da Holanda, porém eu não aceitei porque era uma proposta de, se não me engano, 12 milhões, eu achei até baixo, mas se chegar uma proposta assim, galera, grande, eu acho que eu vendo o Léo Ortiz sim, porque, mano, segurar esse cara aqui vai ser meio difícil. E também não posso deixar de elogiar, né, o Kahneman, que chegou aqui no Bragantino e fez uma baita temporada também aos seus 32 anos, né? Com overall de 75, mas eu acho que é o suficiente, né? Fez um bom trabalho aqui o Kahneman. Galera, um jogador que a gente tem que ficar de olho é no Alejandro. Eu não sei se ele vai continuar aqui no time do Bragantino, porque ele fica às vezes pedindo muito para ser titular, né? E o Sacha, ele é titular absoluto, como eu mostrei pra vocês, ele foi artilheiro do time, fez bastante gols, foi importante em muitos jogos. O Alejandro também, mas eu não sei se eu vou manter ele no time como reserva, porque tanto ele quanto o Borba ser reserva é um bagulho meio complicado, mas ele fez uma boa temporada aqui, né? Fez uma temporada interessante, vamos estar de olho nele aí. E galera, um jogador que possivelmente pode ser assim o nosso futuro, né? Naquela área ali do Bruninho, é o Praxedes, né? Ele tem um potencial bem da hora, fora que ele tem já um overall também interessante de 73, talvez no início da temporada ele já comece com 74. Ele fez uma boa temporada aqui também, sendo reserva, né? Entrando em segundo tempo e tal. Vou ficar de olho nele aqui, talvez a gente nem precise gastar dinheiro no meio ofensivo ali, né? Talvez o Praxedes pode ser ali a nossa solução. Então, galera, depois de ter visto aí, né, como foi a primeira temporada no Bragantino, vamos para a segunda temporada, que, assim, a minha meta é fazer algumas contratações para reforçar o elenco titular, né, com o dinheiro que a gente vai receber do Elinho, de outros jogadores, para ver se a gente consegue pelo menos um título nessa segunda temporada. E, galera, começamos a nossa segunda temporada aqui no Bragantino. E já começamos com uma contratação, assim, eu acho que é o jogador até então mais caro que eu contratei aqui no Bragantino, né? Eu contratei só o Kahneman até agora, mas ele aqui tá sendo agora o mais caro, que é o Daniel Ruiz. Eu gastei 14 milhões e meio nele. Ele tava lá no Milionários, lá na Colômbia. Gastei 14 milhões e meio nele. É um ponto esquerda de 77 de overall, mas tem um potencial de 93 na verdade. E eu acho que ele vai ajudar bastante aqui o time, né? Ele tem tipo 22 anos, mas eu acho que ele ainda pode evoluir bastante, né? E pode ajudar bastante aqui no time. Vai ser titular absoluto, não tem condição, no lugar do Lactana, né? Lembrando que o Elinho saiu e foi para o Besiktas. Se eu não me engano, o Besiktas é da Turquia, o Besiktas é da Turquia. Eles pagaram 17 milhões e meio no Elinho. Foi até uma grana muito boa, na verdade. E galera, como eu falei com vocês sobre o Alejandro, eu não sabia se eu ia segurar ele não. Acabei não segurando, mandando ele para o Fluminense, né? Vendi aí por 7 milhões de dólares lá para o Fluminense. Mano, assim, ele não ia ser titular, tá ligado? Fora que eu, assim, particularmente eu prefiro um pouco mais o Borbas. Ele me passa um pouco mais de confiança, por algum motivo, não sei. Mas eu espero que o Alejandro aí no Fluminense ele consiga também seguir sua carreira normalmente. E galera, uma outra contratação aqui de 12 milhões de dólares foi do Uriel Antuna. Ele veio lá do Cruz Azul, ponta direita, pro lugar do Elinho, óbvio, né? Mano, 78 de overall e 26 anos. Eu acho que ele aqui tipo assim, tem um overall muito bom, né? Então eu acho que ele vai conseguir dar conta do recado, né? Assim espero do mexicano Antuna. E galera, como eu falei com vocês, eu vendi o Bruninho, né? Eu vendi ele para o Zenit, vendi ele por 4 milhões e meio, né? E vou estar colocando o Praxedes de titular nesse time aqui do Bragantino no lugar do Elinho, beleza? O Bruninho ajudou demais, fez uma temporada muito boa, mas tinha um overall muito baixo, cara. E como aqui no Brasil tem times não só brasileiros, mas os outros times de outros países, como da própria Colômbia, Argentina e tal,
tem um overall muito alto, tem uns jogadores com overall alto, né, comparado ao do Bruninho. Eu decidi vender ele porque eu não botei tanta fé que ele iria evoluir, né. E galera, contratei também aqui o Guilherme Marques, ele tava no Goiás. Ele é um ofensivo aqui, né, um organizador avançado, mas para ser reserva lá do Praxedes, né. Ele tem 32 anos e 73 de overall. Foi barato, 2 milhões de dólares aqui para o Goiás. E galera, o time ficou assim para essa segunda temporada. Cleiton, o Luan Cândido, Kahneman, Léo Ortiz, o Kahneman que perdeu um pontinho de overall e vai começar a perder overall, a gente tem que ficar de olho nisso. Eu vou ficar de olho nisso para qualquer coisa contratar um zagueiro, né? Lucas Evangelista, o Ramires, Praxedes, o Ruiz, Antuna e o Sacha, beleza? No banco tá aí o Lucas Cunha, Capixaba, o Nathan Mendes, o Matheus Fernandes, né? O Guilherme, Lactana e o Borbas. E os outros jogadores ali que não estão relacionados. Espero que na segunda temporada aqui a gente consiga pelo menos um títulozinho para dar uma amenizada em comparação com como foi lá a primeira temporada, aquele vice lá para o Palmeiras na Copa do Brasil. Galera, acabei fazendo uma cagada daquelas aqui. Estamos no mês de setembro já e simplesmente o Benfica fez uma proposta pelo Kahneman. Eu, que não sou bobo nem nada, já estava querendo vender ele ou se livrar dele de alguma forma para conseguir um certo dinheiro e contratar um outro zagueiro. Aceitei a proposta do Benfica, né, de 3 milhões e meio apenas pelo Kahneman. Porém, como a gente está no mês de setembro, eu achei que o Kahneman só iria para o Benfica em janeiro, que é a lógica, mas não, simplesmente ele foi para o Benfica aqui no meio da temporada e eu vou ter que improvisar agora com o Lucas Cunha aqui na zaga. Olha, sinceramente, cara, é meio complicado, sabe, às vezes esse tipo de coisa aqui no Salk Manage, mas beleza, né? E galera, chegamos aqui no final da segunda temporada. Flamengo campeão mais uma vez do Brasileirão. Atlético Mineiro foi o segundo. Nós fomos o terceiro colocado. Palmeiras em quarto, Botafogo em quinto, São Paulo em sexto, Internacional em sétimo e Santos em oitavo. Mano, a gente até brigou um certo ponto aí pelo título, né? Porém acabamos perdendo para o Coritiba, se não me engano, na penúltima rodada. Não, na antepenúltima rodada, na penúltima rodada a gente acabou empatando, se eu não me engano, acho que foi contra o Grêmio. Uma parada assim. É meio complicado, sabe, a nossa situação aqui, né? Pipocando desse jeito. E na Copa do Brasil, nas oitavas de finais, a gente simplesmente foi eliminado para o Juventude por 5-4 no agregado. É inacreditável uma parada dessa. Ganhamos ele por 3-2 e simplesmente na nossa casa eles metem 3-1. Cara, inacreditável uma parada dessa, velho. E acabou que o campeão da Copa do Brasil foi o Flamengo em cima do Botafogo por 3-1, normal, né? E galera, na Libertadores, passamos em primeiro no nosso grupo, vencendo 5 partidas e empatamos apenas uma, passamos invicto. Pegamos na oitava de final o Independente, passamos por ele de boas, né? Por 5-0. E na quarta de final acabamos sendo eliminados para o Boca Juniors por 4-2, né? Infelizmente aí, né? Em casa a gente acabou vacilando, a gente jogou muito mal, não sei nem como é que a gente conseguiu um empate. E na casa deles, na La Bombonera, era inevitável perder, né? Simplesmente eles ganharam por nós de 2-0 e no agregado 4-2. O campeão da Libertadores acabou sendo o Palmeiras em cima do Flamengo nos pênaltis. Deve ter sido um jogão, né? Terminou 0-0 e acabou nos pênaltis. O campeão da Sul-Americana foi o Bahia em cima do Vasco por 1-0. E galera, mostrando aqui os números para vocês dos jogadores, o Sacha terminou com 33 gols, mano. Ele tem 32 anos, 76 de overall, mas continua assim marcando um gol a rodo aqui, né? O Daniel Ruiz, ele fez uma temporada assim, digamos que boa, né? Tem alguns bons números. Ele evoluiu 3 pontos de overall, né? Pegou aí 80 de overall. Cara, monstro, né? Espero que na próxima temporada ele jogue um pouquinho melhor. O Antuna, ele foi bem também, foi até melhor do que o Daniel Ruiz. Ele marcou 11 gols e deu 10 assistências, né? Fez partidas assim contra o Boca Juniors, por exemplo, ele que salvou
lá o empate. Eu acho que, se não me engano, ele deu uma assistência, foi 2. Foi bem aí o Antuna. E galera, com relação ao Praxedes, ele fez uma temporada muito boa, né? Mas um pouquinho menor do que a do Bruninho. O Bruninho teve alguns momentos que ele foi um pouquinho mais importante do que o Praxedes. Mas mesmo assim o Praxedes foi uma temporada muito boa mesmo. Porém acabei vendendo ele, galera. E na terceira temporada eu vou estar mostrando para qual time ele vai, né? Mas eu acabei vendendo ele aqui porque eu pretendo contratar um meu ofensivo, cara, um pouquinho mais ofensivo, porque o Praxedes tinha momentos que eu jogava com ele muito mais recuado. E é uma coisa que esse time aqui não joga, é recuado. Então o Praxedes acabou não encaixando perfeitamente no plano de jogo aqui. Fez uma temporada muito boa, claro, mas eu quero um cara mais ofensivo e o Praxedes não é esse cara, entendeu? Então eu vou estar dando uma procurada aqui. E o Ramires, né, exaltando aí o Ramires, uma baita temporada dele. Mais uma vez aí, ele e o Lucas Evangelista controlando esse meio campo, né, controle total e absoluto nesse meio campo aí do Bragantino. Léo Ortiz, mais uma belíssima temporada, né, galera? Esse zagueiro aí é demais. Também vou dar um ressalve aqui, né, no Borbas, que tipo, sendo banco, ele teve 11 gols e deu 4 passes para gol. Foi muito bom até, né? Talvez ele seja até o titular, talvez não na próxima temporada, mas talvez eu acho que na quarta ele seja titular aqui nesse time do Bragantino. E é isso, vamos agora para a terceira temporada. Essa segunda temporada aqui não foi muito boa não, mano. Para se eliminar nas oitavas de finais da Copa do Brasil para o Juventude é sacanagem. E galera, aqui na terceira temporada, vamos começar já com o seguinte. O Bragantino, né, eu não sabia, na verdade eu não tinha prestado atenção nisso, mas o Bragantino tinha um ponta esquerda, que no caso aqui é o Marcos Sorriso, que ele estava emprestado. Nem lembro agora qual é o time agora que está emprestado, para ser sério. Só sei que está emprestado. E eu até pensei, quando ele voltou do empréstimo, em ficar com ele, né? Talvez para ser um reserva ou brigar pela titularidade ali com o Ruiz. Porém, galera, ele foi um pouco impaciente, entendeu? Ele voltou na metade da temporada passada. Ele foi um pouquinho impaciente e acabou pedindo para sair num certo momento. Depois pediu para ficar de novo. Aí eu acabei vendendo ele para o Freiburg por 4,5 milhões. Talvez ele poderia ser útil aqui no nosso time, mas ele foi um pouquinho impaciente, não soube esperar. E eu acabei decidindo vender ele aí. Vendi também o Raul Gonçalves, um volante que eu não estava utilizando muito, né? Chegou uma proposta boa do Standard Ligier por 5 milhões, acabei vendendo ele. Vendi também o zagueiro Realpe por 4 milhões lá para Sampdoria. Ele estava sendo até útil aqui no time, eu até fiquei com um certo receio de vender ele. Porém, ele teve um problemazinho de contusão, justamente quando eu pensei em colocar ele de titular no lugar do Lucas Cunha, que ele estava fazendo partidas melhor do que o Lucas Cunha. E galera, como eu falei para vocês, eu vendi o Praxedes por 11 milhões para o Augsburg. Vai jogar agora lá na Alemanha, né? Então com o dinheiro que a gente conseguiu arrecadar dele aí, a gente vai estar tentando contratar agora um outro meio ofensivo. Agora sim, galera, olha quem eu acabei contratando para ser o nosso meio ofensivo, né? Para dar uma ajuda a mais no ataque. E eu espero que pelo menos na vida real ele era assim. E eu espero que ele realmente ajude aqui nós e cumpre o objetivo, né? Jogue da maneira que eu quero aqui nesse time do Bragantino, que é o Vitor Hugo, que estava no Flamengo, né? Contratei aí ele por 12 milhões de dólares, bem caro até. Ele tem 20 anos, 75 de overall, um potencial de 93, né? E galera, ele tem 75 de overall, mas olha, pro time aqui que a gente tem aqui no Bragantino, é um bom overall, né? Fora que se ele evoluir bem, ele pode aí talvez chegar até 80, quem sabe, né? Tem uma idade para isso e tem potencial para isso também. Fora que o nosso CT de treinamento já deu uma certa melhorada, tá no nível 3. Igual também a rede de olheiros e a academia, né? Lá dos jogadores da base. Contratei também um cara assim que não estava sendo utilizado no Atlético Mineiro. Não sei se ele vai ser tão utilizado aqui no nosso time, mas é mais ali por uma segunda, terceira opção, que é o Patrick, galera. Torcedores internacionais aí devem conhecer bem ele aí, né?
Pagamos uma mixaria por aí, foi 2,5 milhões só. Tá tranquilo. E galera, por enquanto o time tá assim, não sobrou dinheiro na verdade para contratar um zagueiro. Para vocês verem o tanto de dinheiro que assim, eu só contratei o Vitor Hugo e o Patrick, dá em torno ali de uns 15 milhões. A gente tinha 18, era 19, mas mesmo assim é dinheiro, né? Mas voltou dois zagueiros interessantes, né? Que é o Haidar e o Lomônaco. Eles estavam emprestados. Esses dois aqui eu já estava sendo que estavam emprestados. Eu espero que eles dois aqui possam ajudar nós por enquanto. O time ficou com Cleiton, Luan Cândido, Lucas Cunha, Léo Ortiz, Hurtado, Lucas Evangelista, o Ramires, Vitor Hugo, o Ruiz, Daniel Ruiz, Antuna e o Sacha. Nosso grupo na Libertadores é a Universidade do Chile, Defensa e Justiça e Atlético Nacional. Resumindo, se a gente não jogar direito, a gente vai se lascar nesse grupo aqui, né? Porque o Defensa e Justiça e o Atlético Nacional são dois times insuportáveis de jogar aqui no Soccer Manager 24. Universidade do Chile não é tão difícil assim, mas o resto aqui é meio complicado. E galera, acabei vendendo aqui o Haidar pro Le Havre, lá da França. Um carinha que não estava sendo utilizado, né? Acabei vendendo ele aí. Agora eu fiz uma venda que talvez aí muita gente vão querer me matar. No meio da temporada, a gente já está no meio da temporada, né? Eu vendi o Haidar e olha que eu vendi Luan Cândido. Sim, eu vendi o Luan Cândido, entendeu? Eu acabei não mencionando isso pra vocês, mas o Luan Cândido, galera, ia ser impossível segurar ele. Porém, eu sabia que ia ter uma hora que eu não ia conseguir segurar ele. Chegou uma proposta de quase 20 milhões de dólares, que do Salernitana foi 19 milhões e meio que eles pagaram aqui no Cândido. E cara, eu vendi porque ia ser muito difícil, ou era vender para Europa ou vender para um time do Brasil aqui. Palmeiras e o Atlético Mineiro sempre estavam fazendo proposta por ele. E eu falei, pô, se for para vender para o time do Brasil, eu prefiro ficar com ele, segurar ele até umas horas, né? E acabei vendendo ele pro Salernitana. Eu sei que não é um time massa, né? Mas fazer o que, né? Foi o que, por incrível que pareça, veio o Crystal Palace. E o Crystal Palace só fez 12 milhões por ele, uma proposta de 12 milhões só. E acabei vendendo um Cândido. E vamos ter que utilizar o Capixaba até de contratar um lateral esquerdo que preste, né? Capixaba que só tem 74 de overall. Na verdade, galera, mudança de plano aqui no meio da gravação. O que acontece, né? Eu ia utilizar o Capixaba, porém eu fiz uma proposta aqui que eu achei que não iria funcionar até pelo Marlon do Cruzeiro. Para quem viu aí o modo carreira que eu fiz no Cruzeiro, né, que tem 3 episódios porque os 2 primeiros episódios ficaram super longos, né? O Marlon ele não fez lá uma temporada, eu acho que ele jogou umas 2 ou 3 temporadas e ele não jogou nada. Entendeu? Ele não jogou nada, não dava assistência, não marcava gol, nem defensivamente ele jogava bem. Espero aqui que no Soccer 24, né, ele jogue bem, entendeu? Ele veio de uma temporada boa no Cruzeiro, eu contratei ele aqui, mano, 13 milhões e meio. 13 milhões e meio. E eu vendi, vocês podem me chamar de maluco, mas eu acabei vendendo o Léo Ortiz. Agora, galera, eu quero que vocês adivinhem o preço que o Sassuolo mandou por ele. Simplesmente o Sassuolo colocou na mesa 22 milhões de dólares pelo Léo Ortiz. E eu aceitei. Porque, cara, 22 milhões de dólares pelo Léo Ortiz. Ele tava jogando muito. Essa temporada ele tava absurdo. E recusar essa proposta aqui não tinha nem condições de eu recusar essa proposta aqui, né? Então tá aí, Léo Ortiz agora no Sassuolo. Mas para compensar essas 2 perdas, né? Na verdade a do Luan Cândido já foi compensada. Agora a do Léo Ortiz, eu gastei aí uma bagatela de 12 milhões de dólares pelo Mamana. Ele veio do Vélez. Cara, 78 de overall, 29 anos, né? Um zagueirozinho interessante aí. E também gastei uma nota pelo Igor Rabelo, 78 de overall, 30 anos, que veio do Atlético Mineiro. Por enquanto o time tá assim a zaga, né? O Marlon, Mamana, o Rabelo e o Hurtado. E basicamente só isso, né?
foi só isso aí que mudou, né? O Lucas Cunha volta aqui pra reserva, o Capixaba continua na reserva. E é basicamente isso. E galera, após aqui 20 rodadas, estamos em terceiro lugar, atrás de Atlético Paranaense e Palmeiras. Cara, tá uma briga muito boa aqui pelo campeonato. Talvez esse daqui a gente consiga brigar com um pouco mais de consistência, né? Espero eu. E galera, acabei vendendo o Capixaba para o Boa Vista de Portugal, beleza? E galera, chegamos aqui no final da terceira temporada. E é o seguinte, no Brasileirão o campeão foi o Atlético Paranaense e o vice o Palmeiras. Ficamos apenas em terceiro lugar, porque a gente acabou dando uma pipocada, para ser sincero. A gente perdeu para o Corinthians, se eu não me engano também a gente perdeu também para o Curitiba. E a gente teve uma derrota uns 5 jogos antes, que acabou influenciando contra o Cruzeiro por 3-1 na nossa casa. E o Cruzeiro tava com a menos, então a gente acabou dando uma pipocada e estava brigando pau a pau contra o Atlético Paranaense, até contra o Palmeiras pelo título brasileirão. Porém acabamos vacilando aí, né? Na Copa do Brasil a gente passou pelo Grêmio de boa, né? Goleando o Grêmio que tá na Série B. E chegamos nas quartas de final e simplesmente a gente perdeu para o Corinthians nos pênaltis por 4-2. Acabamos sendo eliminados na quarta de final da Copa do Brasil. O campeão acabou sendo o Flamengo em cima do próprio Corinthians, num jogo de 2-1 na casa do Corinthians. Inacreditável isso. Na Libertadores, no nosso grupo, né, conseguimos aqui passar em primeiro com 16 pontos, ganhando 5 e empatamos apenas uma partida só. Porém, chegamos na oitava de final, a gente passou pelo Tajeres, beleza, 4-1 no agregado. E acabamos sendo eliminados nas quartas de final também da Libertadores pelo Palmeiras, no agregado de 5-2. Só pra vocês. Espero que na próxima temporada a gente consiga ser melhor, né? Porque fomos eliminados muito precocemente na Copa do Brasil e na Libertadores. E acabou que o campeão da Libertadores foi o Flamengo em cima do Boca Juniors. E o campeão da Sul-Americana foi o Corinthians em cima do Santos, uma final paulista na Sul-Americana. Isso aqui é muito engraçado, mano. Agora trazendo os números aqui para vocês, o nosso artilheiro aqui foi o Sacha, né? Nada nenhuma novidade, né? 34 gols aí na temporada, ele foi muito bem. E galera, temos aqui o Daniel Ruiz, né? Que ele acabou fazendo uma temporada muito boa, dando bastante passes para gol, deu 20 passes, né? Deu 20 assistências e marcou apenas 5 gols, mas as assistências aí foram muito boas, essenciais em certos jogos, entendeu? Pena que marcou apenas 5 gols, né? Isso aí acabou influenciando um pouco. O Antuna fez uma boa temporada também. Ele foi até um pouco mais decisivo do que o Daniel Ruiz em alguns jogos. Agora, o que falar do Vitor Hugo? Não tenho o que falar do Vitor Hugo, até porque foi o melhor assim, do time. O Sacha, ele marcou muitos gols, né? E fora também que teve outros jogadores que se destacaram, mas o Vitor Hugo para mim foi o melhor. E até agora foi a melhor contratação desse time aqui nesse modo carreira aqui no Bragantino. O cara simplesmente ele foi, cara, como é que eu posso dizer, importante em todos os jogos. Praticamente quase todos os jogos da temporada ele foi importante, ele foi o mais importante. Tanto que foi o jogador que eu menos substituí, né? Então, tipo assim, o Vitor Hugo foi simplesmente mágico, foi uma temporada mágica dele aí. Lucas Evangelista mais uma vez fazendo uma temporada muito boa, né? Ao lado do Ramires, fez uma temporada muito boa, ambos jogando fino do fino. É sempre a mesma coisa, não tem muito o que falar deles, que eles dois aqui são mágicos. O que esses dois caras aqui fazem é magia, tá ligado? De tão bom assim que eles jogam. E é isso, galera, essa daí foi a nossa terceira temporada. Foi um pouco decepcionante, principalmente no Brasileirão, porque no Brasileirão eu coloquei ainda a confiança que o time poderia ser campeão, né? Chegou um momento ali que a gente ficou empatado com o Atlético Paranaense pontos, porém a gente acabou vacilando contra esses times, né? O Curitiba, o Corinthians, o Cruzeiro. Então, galera, depois dessa terceira temporada aí, mais uma temporada sem título até agora. Foram 3 temporadas e nenhum título. Vamos agora para a quarta temporada, ver o que a gente consegue arrumar, porque eu já tô ficando de saco cheio já de toda hora ficar batendo na trave nas competições. E a gente já começa aqui a quarta temporada com algumas mudanças, algumas novidades.
O Mônaco, ele tipo assim, eu percebi que ele não ia ter tanto espaço aqui no time, né? Então eu decidi vender ele pro Rangers. Vendi por 7 milhões e meio aí o Mônaco. E contratei para a reserva o Fabian Nogueira, um argentino que estava, se eu não me engano, acho que era no Real Betis, agora não lembro agora do time. Contratei ele aí para ver se dá uma ajuda no time, né? Contratei ele por 8 milhões. Espero aqui que ele ajude, né? Contratei também o lateral esquerdo Patrick, que estava no São Paulo, se não me engano no São Paulo mesmo. Contratei, paguei barato, né? Deu só 2 milhões e meio para ser o nosso reserva, já que o Capixaba foi embora. E galera, um jogador que estava sem contrato, e eu achei interessante aqui para reforçar o nosso elenco, né? Para ter mais opções, foi o Coutinho, Felipe Coutinho, né? E tava sem contrato. Eu achei aqui uma boa, e tem um bom overall, 78, cara. Fora que as qualidades técnicas dele podem ajudar bastante ainda aqui o nosso time do Bragantino. Vendi também, galera, o Lucas Cunha para o Espanhol por 1,5 milhão. Ele não jogou tanto na terceira temporada, né? No caso, na temporada passada ele não acabou jogando tanto, então decidi vender ele aí para o Espanhol. Então, galera, depois de ter mostrado aí as contratações, vamos agora para o resumo nessa quarta temporada, que eu espero que a gente consiga pelo menos um título, cara. Pelo menos um título para tirar um pouco esse peso das nossas costas. E galera, chegamos aqui, né? Eu já simulei tudo, já passei por tudo. E já vou começar mostrando dessa vez a Libertadores. Na Libertadores, nosso grupo foi Boca Juniors, Independiente Medellín e o Huachipato. Passamos de boa em primeiro, né? Empatado em pontos com o Boca Juniors, na verdade. Os dois empates que nós tivemos aqui contra o Boca Juniors foi justamente contra eles. Os dois empates que a gente teve na Libertadores, na verdade, falei errado. E nas oitavas de final passamos aqui pelo River Plate. Nos pênaltis quase a gente foi eliminado. Por pouco a gente não foi eliminado. No final passamos pelo Racing. Chegamos na semifinal e eliminamos o Atlético Mineiro. Mano, com um baile pra cima do Atlético Mineiro, ganhamos de 5-0 no primeiro jogo. Chegamos na final contra o Flamengo e eu tentei, galera, gravar a partida. Porém, acabou perdendo a gravação. A partida sim tava meio bugada também. Então, eu acabei, para não, tipo assim, mudar o resultado, né? Porque se eu saísse do jogo, o jogo ia fechar e eu ia ter que jogar de novo. Então, para não ter uma mudança de resultado e ser o mais verdadeiro possível aqui com vocês, eu acabei só tirando o print mesmo e vou estar mostrando aqui para vocês o resultado. E o resultado, galera, foi muito decepcionante. Simplesmente o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Num jogo muito, mas muito emocionante. O Flamengo começou ganhando, o Bragantino foi lá, empatou, virou. Flamengo no segundo tempo empata e na prorrogação vira. E cara, o Flamengo só empatou o jogo porque eu acabei mexendo errado no time. Eu tirei o Antuna e coloquei o Lactana, tinha tirado o Lucas Evangelista e coloquei o Patrick, achando que poderia trazer algo de diferente no time. Porém, acabou dando uma piorada no time. O Lactana e o Patrick não entraram bem. Coloquei também o Coutinho também não entrou bem. E acabou a gente tomando o empate e na prorrogação a virada. Foi uma final muito, muito boa e infelizmente a gente acabou sendo vice para o Flamengo. Agora, galera, falando de Copa do Brasil, nas oitavas de final passamos pelo São Paulo, foi até que tranquilo. Passamos pelo Flamengo nas quartas de final, eliminamos o Flamengo por 7-2 no agregado. Aí chegamos na semifinal, pegamos o Atlético Paranaense, que tentaram uma remontada para cima de nós, mas a gente acabou conseguindo passar nos pênaltis e fomos pegar o Palmeiras na final. E galera, na final, no primeiro jogo empatamos em 1-1, né? Empatamos em 1-1 contra o Palmeiras lá no Allianz Parque, né? E no segundo jogo eu acabei tendo o desfalque, né, do Antuna e do Hurtado, que ambos tinham sido expulsos no último jogo. Então a gente foi pro último jogo com Lactana e o Nathan Mendes aí no lugar do Hurtado e do Antuna. E galera, de uma forma assim histórica, o Bragantino foi campeão da Copa do Brasil em cima do Palmeiras nos pênaltis. Um jogo muito pegado, um jogo muito tenso, né? O Sacha,
ele abriu o placar e no final o Rony conseguiu aí empatar o jogo. Porém nos pênaltis o Cleiton brilhou e conseguiu aí dar esse título para o Bragantino, que foi, eu acho que se eu não me engano, é a primeira Copa do Brasil, né, que o Bragantino ganha, e justamente contra o Palmeiras. Porém, galera, mesmo a gente chegando na final da Libertadores e ganhando a Copa do Brasil, o Bragantino acabou sendo vice para o Flamengo mais uma vez no Brasileirão. Infelizmente, a gente acabou aí na última rodada empatando contra o Coritiba em 0-0 e o Flamengo vencendo por 4-1 o Fluminense, e acabou aí sendo campeão. O campeão da Sul-Americana foi o Vasco em cima do Vélez nos pênaltis. Olha aí o Vasco ganhando uma Sul-Americana em cima de um time argentino que finalmente chegou numa final, né? Que é o Vélez, apesar que na temporada passada o Boca Juniors chegou na final da Libertadores e perdeu para o Flamengo. E galera, falando em números, o nosso ídolo, né? Dá pra se dizer que foi um ídolo aqui, né? O Eduardo Sacha, ele vai se aposentar, né? No final dessa temporada, mas ele vai se aposentar de uma forma assim brilhante, marcando 38 gols na temporada. No início da temporada o titular era o Borbas, porém eu não estava sentindo tanta confiança assim no Borbas, ele não vinha fazendo bons jogos, então decidi colocar o Sacha de volta, né, de titular. Então ele vai estar se despedindo aqui do Bragantino, né? E vamos ver aí se a gente vai continuar com o Borbas ou contratar outro atacante. Vamos ficar de olho. O Lactana, galera, que no final da temporada ele acabou sendo titular em alguns jogos. Ele teve uns números interessantes, né? Porém, nada comparado ao Antuna, que fez uma boa, belíssima temporada até. Foi muito importante mesmo, cara. Esse cara aqui foi... Olha, na moral, eu nunca ouvi falar nesse maluco. Contratei ele aqui, e ele foi muito bom mesmo junto ao Daniel Ruiz, né? Que também fez uma boa temporada aqui, o Daniel Ruiz. E agora falar de novo do cara que foi mais uma vez o melhor do time na temporada, que é o Vitor Hugo. Que jogador se tornou Vitor Hugo? Simplesmente aqui, ele só não pega a faixa de capitão porque tá aí com o Sacha, mas talvez na próxima temporada ele pode ser facilmente o capitão aqui do time, porque eu vou te falar, o que esse moleque tá jogando não é brincadeira, fora que ele tá em constante evolução. Nessa temporada ele quase ficou com mais gols do que o Sacha. Vitor Hugo terminou com 31 gols na temporada. Cara, que coisa de maluco, velho. Lucas Evangelista e o Eric Ramírez, dois outros jogadores que eu vou te falar uma parada, galera. Simplesmente assim, brutal o que esses caras estão fazendo. Essa temporada aqui foi a melhor deles, né? Foi uma temporada assim que eles marcaram bastante gols e deram bastante assistências, né? Como sempre, mas os gols foram o que me surpreenderam, né? Eles foram muito mais ofensivos nessa temporada. O Borbas, né? Que como eu falei com vocês, ele foi titular nos primeiros jogos da temporada, até na pré-temporada também, porém eu acabei colocando o Sacha de volta no time titular, né? Mas o Borbas teve bons números até, porém, galera, eu acho que se chegar uma proposta boa por ele, eu vou acabar vendendo. Eu até achei que o Borbas poderia ser o futuro centroavante aqui do Bragantino, mas eu vou falar uma parada pra vocês: se o Sacha não se aposentasse, o Sacha ia jogar a quinta temporada de boa aqui no lugar do Borbas, até porque mesmo ele estando com 74 de overall, eu acho que dava pra deixar ele de boa ali de centroavante, mano. E galera, chegamos no final da quarta temporada, né? Vocês viram aí, fomos campeões da Copa do Brasil e vice da Libertadores e do Brasileirão. Então vamos para a quinta e última temporada aqui no Bragantino. Cara, essa temporada vai ser o tudo ou nada. A minha meta é ganhar as 3 competições: o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil. A meta é essa e não tem outra, entendeu? A meta é essa. O dinheiro que eu tiver, eu vou tentar gastar o máximo em reforços, entendeu? Vou tentar melhorar pelo menos o time titular e também a reserva. Vou ter que melhorar a reserva porque alguns jogadores vão sair. Então vamos aqui para a quinta e última temporada no Bragantino. E para a infelicidade de algumas pessoas aqui, já vamos começar a quinta temporada com uma perda muito grande, né, de um ídolo. Eu considero ele ídolo já aqui no Bragantino, que é o Sacha, né, galera?
acabou aí se aposentando. Cara, 34 anos, dava pra ele jogar mais uma temporada pelo menos, né? Mas ele acabou aí saindo e se aposentando, na verdade, né? E vamos ter que ir atrás de outro centroavante. Eu acho que eu não vou continuar com o Borbas nessa temporada, não. Falando em venda, mais uma saída, na verdade. Saiu aqui o Matheus Fernandes, ele foi para o Hull City. Vendi ele aí por 3,5 milhões. Cara, assim, eu não queria vender ele particularmente, porém, por incrível que pareça, o Patrick, ele foi melhor do que o Matheus Fernandes na temporada passada. Mas tá aí, né? Valeu aí, Matheus Fernandes. E galera, como eu falei com vocês sobre o Borba, se eu ia continuar com ele ou não, aquela indecisão, eu acabei aceitando uma proposta de 9 milhões do Nice, da França, pelo Borbas. Ele foi lá jogar lá no futebol francês. E com esse dinheiro eu vou estar aproveitando e vou também estar contratando um atacante. Vou procurar um atacante com um overhaul maior, né? Que pelo menos jogue, e pode ser ter 40 anos, mas que ele jogue pelo menos uma temporada e ajude aqui nós a conquistar essas 3 competições aqui, que é a nossa meta. O primeiro atacante, galera, que eu contratei, esse aqui não, calma, que esse aqui não é o titular, só para ser a nossa reserva aqui agora, é o Renato Kaiser, que estava no Fortaleza. Contratei aí ele apenas por 8 milhões, né? Ele foi artilheiro no Fortaleza, era titular absoluto, mas aqui ele vai ser o nosso reserva. Agora, o nosso centroavante titular, que, pô, foi o que dá pra se dizer que foi multicampeão lá no Palmeiras. Eu contratei aqui o Rony, galera. Sim, eu contratei aqui o Rony Rústico. Ele fez uma baita temporada no Palmeiras, se não me engano, ele marcou 30 ou foi 31 gols. Fora que ele foi vice para nós, né, na Copa do Brasil, mas nas outras temporadas aí ganhou alguns títulos também sendo protagonista, né? E galera, eu paguei uma nota, tá? 12 milhões por ele. Então espera aí que ele ajude, tem 31 anos, 82 de overall, é um atacante rápido. E eu espero aí que ele consiga marcar mais de 30 gols, igual como o Sacha fez, igual como ele mesmo fazia lá no Palmeiras. Contratei também aqui o volante Caio Vinícius, que veio do Vitória. Paguei 3,5 milhões por ele, também aí para dar uma preenchida no elenco aí, ser o nosso reserva. E contratei também, galera, o Facundo Castro. Ele é um ponta direita, mas também joga na esquerda. Ele veio do Ceará. Paguei 3 milhões de dólares nele, né? Ele fez uma boa temporada passada também no Ceará, era titular absoluto, mas o Ceará colocou ele na lista de transferências, então eu só aproveitei e contratei aí ele também para ser um reserva. Então galera, chegamos aqui no resumo da quinta e última temporada aqui no Bragantino. E é o seguinte, galera, vou começar pela Libertadores, beleza? Na Libertadores passamos em primeiro no nosso grupo, né, com o São Lourenço, o Huachipato e Nacional. Perdemos apenas uma partida que foi para o Nacional só. O resto a gente ganhou 4 e empatamos uma, né? Nas oitavas de final a gente passou pelo Fluminense por 2-1, né? Na verdade 6-2 no agregado, né? Passamos também pelo Santos, foi um jogo e tanto essa partida aqui contra o Santos. Passamos também, galera, pelo São Paulo e fomos pegar o Atlético Paranaense na final da Libertadores, galera. Eles acabaram eliminando o Racing, né, nos pênaltis, e nós eliminamos o São Paulo. Cara, a gente fez uma campanha e tanto na Libertadores para chegar na final. Então, galera, o time que foi para a final contra o Atlético Paranaense foi um time assim com uma mudança. Ao longo da temporada eu percebi que quando eu fazia uma substituição, quando eu colocava, por exemplo, o Facundo Castro para jogar e colocava o Antuna de centroavante, o Rony de ponta esquerda no lugar do Ruiz, o time se desenvolvia mais, atacava muito mais, e simplesmente eu fiz isso na final. E olha o que aconteceu: vencemos o Atlético Paranaense de virada, vencemos e fomos campeões da Libertadores 2025, né, com 2 gols do Antuna. Simplesmente a tática que eu fui deu certo, galera, e a gente aí conseguiu aí ser campeão da Libertadores. Cara, que título, mano, que jogo também que o Antuna fez. No segundo tempo a gente se defendeu muito bem, a gente até atacou, porém a gente acabou perdendo muitas chances, né? Teve até bola na trave, se eu não me engano, do Facundo Castro também.
Mas, cara, que partida aí, campeões da Libertadores. Na Copa do Brasil, eliminamos na oitava de final o Atlético Paranaense, né? Passamos aí por 4-3 no agregado. Na quarta de final, atropelamos o Bahia, né? 8-4 no agregado, mano. Uma baita performance do time, né? Chegamos na semifinal, pegamos o Flamengo. Cara, eu sabia que ia ser um jogo difícil, mas eu não imaginava que ia ser tão difícil assim o primeiro jogo. O segundo jogo foi também complicado, mas o primeiro foi assim, mano, uma parada, foi um jogão. A gente começou perdendo por 2-0, a gente conseguiu um empate. E no Maracanã conseguimos vencer o Flamengo por 2-1. E fomos pegar o Palmeiras na final da Copa do Brasil, galera. Isso mesmo, pegamos mais uma vez o Palmeiras na final da Copa do Brasil. O time foi praticamente o mesmo do que a final contra o Atlético Paranaense, né? Tirando ali o Patrick, que tá ali de titular, o Nogueira, porque o Igor Rabelo tinha se machucado. E dessa vez eu fui com o Lactana no lugar do Facundo Castro, né? O Igor Rabelo tá aparecendo aí na reserva, mas ele tava tipo assim, ele tava um pouco cansado, né? Eu não queria forçar ele. No primeiro jogo, apenas empatamos na nossa casa 1-1, com o do Antuna e o do Veiga, né? Empatamos em 1-1. Porém, no segundo jogo, a gente já foi ali com o Marlon, né, na lateral esquerda, o Kaiser de centroavante, né? E o Lactana. Dessa vez a gente não pôde contar com o Antuna, né? E galera, na segunda partida conseguimos ali vencer o Palmeiras nos pênaltis e fomos bicampeões da Copa do Brasil. Cara, um título assim inédito. O Cleiton pegou, se não me engano, eu acho que foi 2 pênaltis. Agora não lembro se ele pegou 2 ou o Palmeiras tinha perdido um, não tô lembrando. Eu sei que ele pegou um pênalti. E cara, foi um jogão. A gente poderia ter ganhado no tempo normal, porém o time não conseguiu segurar até o final, né? A gente tomou o gol ali do Flaco Lopes, do Breno Lopes, ó. Flaco Lopes, do Breno Lopes, mas ganhamos deles nos pênaltis, né? Agora o Brasileirão. Galera, o Brasileirão, a gente chegou à 25ª rodada invictos. E depois de 38 rodadas, cara, é um bagulho meio louco. Foi uma parada muito louca nesse modo carreira. Após 38 rodadas nesse Brasileirão, fomos campeões com 99 pontos. 13 pontos na frente do Atlético Paranaense, com apenas uma derrota. Cara, assim, foi uma campanha de maluco. Fomos campeões da Copa do Brasil, da Libertadores e do Brasileirão, cara, de uma forma assim inédita, inesquecível. Se eu não me engano, na vida real nenhum time fez isso, né? E a gente conseguiu fazer, cara, e foi tipo assim, foi uma temporada em tanto, a melhor temporada, obviamente, né? E cara, só de pensar que a primeira, segunda e terceira temporada, a primeira eu não vou contar tanto, mas agora a segunda e a terceira a gente bateu na trave. A gente teve ali momentos, pra esquecer, né? Jogos que a gente acabou perdendo de bobeira. Campeões do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores. Que campanha foi essa com o Bragantino? O campeão da Sul-Americana foi o Corinthians em cima do Atlético Mineiro. Mais uma final brasileira aí, numa competição continental. Agora falando sobre os números dos jogadores, o Rony marcou simplesmente 46 gols e deu 17 assistências. Cara, esse cara, tanto de centroavante como de ponta esquerda, que foi onde ele também jogou aqui no nosso time, ele amassou demais, valeu a pena cada centavo o que eu paguei aqui no Rony. O Antuna também, galera, olha isso, são 36 gols e 14 assistências, cara, outro cara que, quando eu comecei a colocar ele de centroavante, eu já tava fazendo isso na temporada passada, mas eu comecei a fazer isso mais no final. Agora, nessa quinta temporada, eu passei a colocar ele mais no centroavante assim em segundo tempo, e o cara sempre marcava gol. Ele jogava muito mais de centroavante do que de ponta às vezes. E simplesmente assim, é incrível o que ele fez. Daniel Ruiz também, essa temporada dá pra se dizer talvez que foi a melhor temporada dele aqui no time. Não só em questão de números, entendeu? Mas, cara, ele jogou muito, muito mesmo. Foi, cara, muito importante no jogo contra o Flamengo lá na Copa do Brasil, né? Que a gente eliminou eles. Cara, simplesmente aí também uma baita contratação que nós fizemos aqui no Bragantino, cara. Que jogador também foi o Daniel Ruiz. Agora, o que falar do Vitor Hugo, né? Mais uma vez, cara, outro jogador que valeu a pena
cada centavo investido nele. Eu poderia ter aceitado uma proposta que tinha chegado do, se eu não me engano, foi do Bayer Leverkusen, por ele, de 22 milhões, só que eu não aceitei, cara. Eu falei, não, é a última temporada, esse cara tem que ficar, mano. E eu acabei tomando a decisão certa. Essa temporada dele não foi tão goleadora igual a passada, porém ele marcou bastante gols, né? E deu boas assistências. Esse cara jogou muito também e segue evoluindo, né? Já tá com 81 de overall. Agora, Ramires e Lucas Evangelista, esses dois caras, cara, simplesmente assim, uma parada de maluco que esses dois caras fizeram nesse modo carreira. Eu particularmente gostei muito mais do Eric Ramires. Ele foi assim, ele tanto ofensivamente quanto defensivamente ele foi um monstro. Porém, ofensivamente, cara, esse maluco aqui, ele era letal. Já o Lucas Evangelista, ele jogava um pouquinho mais recuado. E, mano, ele também era, assim, no jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil e contra o Atlético Paranaense na final, esse cara aqui foi, tipo assim, dá pra se dizer que talvez foi o melhor em campo. Porque ele foi, assim, muito monstro demais mesmo. Agora, galera, o que falar do nosso quarteto defensivo, né? No Marlon, Hurtado, Igor Rabelo e do Mamana, né? Também um Cleiton. Cara, esses 5 aí foram simplesmente, assim, essenciais, foram extremamente importantes. Jogaram demais, entendeu? Eu acho que se for para escolher o melhor aqui, eu vou escolher o Cleiton, entendeu? Mas se for para escolher entre o quarteto ali de linha, eu vou no Igor Rabelo, porque ele, assim, mano, esse cara aqui, eu não, quando eu contratei eu não botei tanta fé, mas valeu cada centavo também aqui. O Igor Rabelo foi simplesmente, assim, monstro que ele fez nesse modo carreira aqui, mano, esse cara. E o Cleiton também, né? O Cleiton aí, pegador de pênaltis. Eu acho que se eu jogasse mais 1 ou 2 temporadas, com certeza eu venderia ele para algum time europeu, entendeu? Mas tá aí, né? Esses 5 jogadores aqui, mano, foram brutais. Também eu quero dar uma elogiada aqui nos reservas, né? Igual o Nogueira, cara, aqui o Nogueira aqui, ele veio lá do Real Betis, mano, ele jogou muito, tá ligado? Ele jogou muito mesmo. Também eu quero elogiar também o Patrick, né? Que é outro jogador assim que fez uma baita temporada desde que ele chegou no Bragantino aqui. Desde quando eu contratei ele vinha fazendo bons jogos, cara. Ele fez uma boa temporada, para se dizer que talvez a temporada passada foi melhor do que essa, entendeu? Mas essa daqui também dele foi assim uma parada de maluco. Agora aqui o Felipe Coutinho, um jogador que tava sem contrato, mano, tava aí na rua, fui lá, contratei ele e simplesmente ele foi muito importante também. Ele foi na maioria das vezes reserva, né? Mas foi aquele reserva de luxo e foi muito bom ter ele, cara, porque ele não teve números tão altos, mas só a qualidade técnica dele já foi o suficiente para estar dando uma ajuda aqui nesse time. Também aqui na nossa contratação aqui, o nosso reserva do Rony, que acabou sendo em alguns jogos titular também ao longo da temporada, que é o Renato Kaiser. O cara veio do Fortaleza, é a titular absoluta do Fortaleza. Ele veio de uma temporada muito goleadora lá no Fortaleza. Chega aqui e, mano, ele faz a sua história também, né? Que ele deu assistência na final da Copa do Brasil, acho que no primeiro jogo. E, mano, jogou muito mesmo. Top demais aí também o Renato Kaiser. E, galera, um jogador que quase eu vendo nessa temporada. Eu confesso pra vocês que quase eu vendi ele para o Atlético Goianiense, se não me engano. Que é o Lactana, né? Quando a gente precisou dele em finais, em jogos decisivos, ele estava à disposição e ajudou, diferente de outras temporadas, entendeu? E, mano, muito bom jogador, entendeu? E, galera, esse foi o modo carreira aqui no Bragantino. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo ficou até longo, né? Desse jeito que eu fiz aqui, falando e tal, mas eu queria mostrar, eu queria fazer de um jeito diferente. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal aí. Foi um ótimo modo carreira, eu gostei demais de ter feito esse modo carreira aqui com o Bragantino. Mano, foi um time assim que eu montei aqui muito da hora, né? Foi um time muito forte, muito... conseguimos títulos, né? Conseguimos aí um Brasileirão, 2 Copas do Brasil, Libertadores. Então, acho que dá pra se dizer que o nosso trabalho aqui foi feito. Então, galera, se você gostou, deixa o like aí, beleza? E se inscreva no canal, beleza, galera? Se vocês quiserem falar outro time, sugerir outro time para eu fazer uma carreira aqui, pode deixar aí nos comentários, beleza? Valeu aí e fui!